Se você leu os evangelhos, você sabe a respeito da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Se você assistiu os meus vídeos anteriores sobre o sudário, volume 1 e 2, você sabe bastante detalhes sobre o sepulcro e sobre o fato de que José de Arimateia recebeu permissão para retirar o corpo da cruz, para levá-lo para o local do sepulcro, onde, através de uma série de eventos, o corpo foi envolvido em um lençol fino e limpo. Você provavelmente sabe que este lençol é muito especial. Mas você sabe o que o sudário realmente significa? Este é o assunto deste vídeo. E assista até ao final, porque o significado da existência do sudário é fascinante. Todo cristão sabe que este lençol é muito especial. E realmente não há outro igual. E eu digo isso por vários motivos, começando com a estrutura da construção do linho deste lençol, que foi confeccionado por uma técnica diferente dos outros tecidos comuns daquela época. Esse tipo de tecido era confeccionado para uso exclusivo do sumo sacerdote, o que era a posição mais alta de um sacerdote no templo de Deus. Sumo sacerdote é também um dos títulos de Jesus, como descrito em Hebreus, capítulo 6, versos 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E a conexão deste tecido com José de Arimateia nos diz que ele foi um homem muito rico e teve acesso a esse tipo de tecido porque ele fazia parte do Sinédrio. Por causa da sua afluência social e financeira, José de Arimateia teve acesso a esse magnificente tecido. Esse tecido, que era muito caro e raro, foi confeccionado por um método de tecelagem de 3 fios sobre 1, tipo em um rabo de peixe, o que era uma técnica rara e consistente, com o que a Escritura Sagrada chama de tecido fino. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha. E revolveu uma pedra para a porta do sepulcro, Marcos 15, 45. Agora, como discutimos nos vídeos anteriores, a questão da identidade do homem foi e continua sendo uma polêmica através dos séculos. Mas isso se deve ao fato de que ninguém tem a amostra do DNA de Jesus. Portanto, se compararmos o que está escrito nos evangelhos com o que o sudário mostra e os resultados dos últimos estudos, a gente vê que não há nada fora do lugar e tudo sobre o sudário é absolutamente consistente com os evangelhos. Por exemplo, o furo da lança que o soldado romano fez no lado do corpo. A imagem mostra manchas de sangue e soro sanguíneo escorridos. E soro sanguíneo somente escorre quando o sangue não está mais em circulação, o que é perfeitamente consistente com o que está escrito. Que os soldados viram que Jesus já estava morto e não lhe quebraram as pernas, como fizeram com os outros ladrões. Antes de entregar o corpo a José de Arimateia, um soldado fez o furo para confirmar a morte de Jesus. Olha bem, todas essas marcas e manchas de sangue no sudário. Por que esse homem foi brutalmente chicoteado desse jeito e depois crucificado? Não é de se admirar que ele tenha morrido primeiro, antes dos 2 ladrões. Mas a questão aqui é que não era prática normal dos romanos.
Eles chicoteavam prisioneiros quando eles não tinham intenção de matá-los, mas sim de soltá-los depois da punição. Se o prisioneiro estava condenado à morte na cruz, os romanos não chicoteavam esses prisioneiros porque a crucificação já era considerada uma punição extrema, até mesmo para os romanos. Então, por que isso aconteceu com Jesus? Porque o governador da Judéia não queria condená-lo à morte. Ele não achou que o caso merecia pena de morte. Pilatos tentou trocar Jesus com Barrabás, mas não funcionou. Aí então ele mandou chicotear Jesus ao ponto de deixá-lo quase morto, com a intenção de satisfazer o povo. Mas mesmo assim, os fariseus e o povo quiseram Jesus crucificado. Pilatos, então, atendeu o pedido do povo e lavou as mãos. O contraste dessa parte da história é que Jesus morreu essa morte terrível, reservada para criminosos, mas depois da morte ele foi envolvido neste lençol magnificente, reservado ao sumo sacerdote e a um homem rico. E isso também não acontecia nunca, porque os criminosos crucificados eram geralmente lançados a um buraco que era feito de túmulo comum com os outros criminosos mortos na cruz. Agora, isso é terrível, mas tinha que acontecer. Um dos motivos que isso tinha que acontecer foi para o cumprimento das várias profecias sobre a morte do Messias escritas no Velho Testamento e também profetizadas por Jesus ele mesmo nos Evangelhos. Com relação à sepultura, Isaías disse o seguinte no capítulo 53, verso 9: E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. E mais ainda, a profecia de Isaías no capítulo 53 disse o seguinte: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Há várias outras profecias que confirmam a forma como o Messias seria maltratado, crucificado e morto, e finalmente ressuscitado. Mas voltando ao sudário, a Bíblia diz que João, o apóstolo, viu e acreditou. A gente não tem detalhes explicando, mas há pelo menos duas hipóteses. João viu o lençol intacto, esticado, simplesmente sobre o local exato onde Jesus foi colocado, o que seria impossível se o corpo tivesse sido roubado. E a outra hipótese é que João abriu o lençol e viu o semblante de Jesus impresso no pano. Nós não temos os detalhes, mas sabemos que João acreditou porque ele viu o lençol. O sudário, ele mesmo, é a primeira evidência que Jesus ressuscitou da morte. E essa evidência não é um acidente. Deus quis deixar essa peça de evidência para mostrar que Jesus é real, que ele veio em carne e osso como homem, e que as profecias escritas sobre ele no Velho Testamento são verdade. Agora, o intrigante é isso. O que o sudário, na verdade, significa? As pessoas se referem ao sudário de várias formas diferentes. Eles o chamam de relíquia, de artefato, de símbolo e até de mistério. Todas essas palavras são aceitáveis, mas elas não fazem justiça ao sudário. Um acadêmico americano chamado Russ Briall definiu o sudário de uma forma que é absolutamente fascinante. Ele diz que existe um conceito mais preciso para definir o sudário.
Se a gente pesquisar na Bíblia as palavras que descrevem o que Jesus realizou na cruz por nós, a gente encontra 4 palavras. Nós fomos comprados, nós fomos redimidos, nós fomos remidos, nós fomos resgatados. E resgatado foi a palavra usada por Jesus, ele mesmo. Veja os exemplos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, o qual se deu por si mesmo, por nós, para nos remir de toda iniquidade, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Se colocarmos todas essas palavras juntas em contexto, o que elas significam? Pensa nisso. Essas palavras, comprados, resgatados, remidos e redimidos, estão relacionadas com uma transação. Confere aí no dicionário. Então, uma transação ocorreu e um pagamento foi efetuado em nosso nome. Agora pensa bem, quando você vai a uma loja e compra alguma coisa, o que o caixa da loja sempre te dá no final da transação, depois do pagamento? Um recibo, correto? E o que é o recibo? O recibo é o registro da transação, ou seja, a prova da compra. E o que mais está no recibo? O preço da compra. Então, quando Pedro e João foram ao túmulo de Jesus e viram lençol na pedra, o que eles viram? Eles viram o recibo, o registro da transação, e quando eles abriram o lençol, eles viram o preço que foi pago. O sudário não é um recibo simplificado, mas sim um recibo completo, com todos os detalhes do pagamento. Tudo está registrado no recibo, os furos da coroa de espinhos, as chicotadas no corpo inteiro, o furo do lado, pregos no pulsos e nos pés, hematomas na face, escoriações nos ombros e nos joelhos. Tudo foi pago pela compra da nossa salvação. E está no recibo. E esse é o significado do sudário. Se o sudário é o recibo do que foi feito no passado por nós, esse recibo é ao mesmo tempo uma nota promissória do que vai acontecer no futuro. O sudário testifica que Jesus ressuscitou no passado e esse fato nos garante as promessas do futuro, como diz em 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Essa ressurreição é a nossa bem-aventurada esperança, a promessa da nossa ressurreição e vida eterna com o Senhor. Isso pode acontecer a qualquer momento, então não perca tempo. Hoje é o dia de se arrepender de seus pecados e se entregar àquele que pagou adiantado pela sua vida eterna. Não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através dele. Até a próxima.